Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli e o vídeo de hoje é um debate angélico. Eu adoro esses debates. Ônix, a pedra preciosa ônix ou jaspe, em inglês de jasper. E eu vou fazer suas paredes, as paredes de Jerusalém, de Kadkod. Isso está em Isaías 54:12. Já vamos explicar o Kadkod. Nos céus, dois anjos, Michael e Gabriel, Miguel e Gabriel, discordaram sobre a definição da palavra Kadkod. Um disse que é Shoam, o outro disse que é Yashfé. Então Deus disse, vai ser os dois. O Talmud. Está no Talmud isso. Qual é o significado mais profundo por trás do argumento entre esses dois anjos sobre o material do qual as paredes de Jerusalém serão construídas quando o Mashiach vier? Há realmente uma diferença se elas serão construídas de Shoham, popularmente traduzido como ônix, ou Yashfé, traduzido como jaspe. Não é uma pedra assim comum, que todo mundo sabe o nome, mas você pode dar um Google e descobrir o que é. Embora muito tenha sido escrito sobre a redenção futura, essencialmente tudo se resume a um único ponto. Durante a era messiânica, a divisão entre o céu e a terra, criador e criação, espiritualidade e fisicalidade desaparecerão. Tudo isso vai desaparecer. O físico será elevado, permeado pela consciência de sua essência divina. E o Criador não mais esconderá sua face atrás de um véu da natureza, que todo mundo chama de natureza. A natureza é Deus. Deus usa a natureza como um véu para as pessoas não verem ele. Então, por isso que eu acredito na natureza, mas não em Deus. Deus é a natureza. Fazer a ponte entre duas entidades, quando uma é inerentemente mais alta e inacessível à outra, pode ser realizado de duas maneiras, tem duas formas. Forma a entidade superior pode revelar-se à inferior, ou seja, vamos supor o caso de Deus. Deus pode se revelar a gente. Nós não podemos descobrir Deus, ele é que tem que se revelar a nós. Neste caso, embora a criação não seja refinada e digna da revelação divina a Deus, porque ele é onipotente, pode, no entanto, revelar-se para a criação. Ele pode revelar ele pode a hora que ele quiser, elevando-o assim aos maiores níveis de consciência espiritual. Quando ele fizer isso, ele eleva o povo, o ser humano, a um nível mais alto de condição de consciência espiritual. Isso é precisamente o que aconteceu quando Deus desceu ao Egito e se revelou à sua nação escolhida sem mitzvah, que ele chegou no Monte Sinai e se revelou ali. Ele falou, as pessoas puderam ver e sentir a presença divina sem cumprir uma única mitzvah ou um único mandamento. Então ele elevou todos aqueles judeus e os que estavam acompanhando aqueles judeus a um nível muito mais elevado espiritualmente. Esta revelação estimulou-os a fugir do Egito e da imoralidade e depravação que representava. O Egito representava imoralidade e depravação. E abraçar Deus no Monte Sinai. Então, o povo largou a imoralidade e a depravação e foi ao encontro de Deus para abraçar Deus no Monte Sinai. Esta é a abordagem de Hesed, que é gentileza, concedendo aos dignos uma oportunidade não merecida de serem redimidos. Hesed, gentileza, bondade. Em um outro processo lento e árduo, é o B, a segunda, a entidade inferior, nós, pode melhorar e refinar-se até que ela própria realmente se torne mais alta, atingindo o nível da entidade superior
e capaz de interagir com ela como um igual, ou seja, nós, através das nossas mitzvot, dos nossos mandamentos, cumprindo nossos mandamentos, nós podemos nos elevar e aí sim nos equipararmos a um nível espiritual onde Deus se revela para nós. Este é o caminho que seguimos 6 meses depois do Pêssar, 6 meses depois que aconteceu o Pêssar no deserto, quando nos preparamos um mês inteiro para os altos dias, ou seja, até hoje, quando a gente comemora Pêssar, 6 meses depois, vem o que a gente chama de altas festas judaicas, são os altos dias santos, nos arrependendo e trabalhando em nosso caráter, elevando-nos a fim de sermos seres espirituais dignos de desfrutar um profundo relacionamento com Deus. Então a gente tem que elevar o nosso espírito para ter esse relacionamento profundo com Deus. E a gente só vai atingir isso servindo a Deus. Como a gente serve a Deus? Cumprindo os seus mandamentos. Esta é a abordagem da Gevurah. Gevurah é severidade, disciplina, justiça, para ganhar um relacionamento com o nosso Pai lá no céu, nosso Pai Celestial. Qual dessas duas abordagens é preferível? Qual você escolhe? Quando o Mashiach vier e finalmente se casar com o céu e a terra para o bem, será um casamento baseado na divina Hesed, ou merecido pelo homem Gevurah. Isto é precisamente o que Michael, o arcanjo Miguel, de Hesed, e Gabriel, o arcanjo Gabriel, de Gevurah, que os dois estavam debatendo, Michael e Gabriel. Michael afirmou que não importa o quanto um ser humano se eleve e se refine, como uma criação finita que tem fim, sua capacidade de alcançar um Deus infinito é severamente limitada. Em última análise, se quisermos alcançar um relacionamento genuíno e perfeito, deve ser através de uma revelação. De vez em quando tem umas palavras que eu dano na língua. Uma revelação do alto. Gabriel respondeu que um relacionamento que é baseado em uma revelação não é real. Uma revelação que não é conquistada nunca pode ser considerada nossa. Ela é sobreposta de cima. Não é parte integrante da nossa natureza. Melhor uma relação menos perfeita, mas que caracterize quem somos, do que uma relação mais elevada que seja um ato de Deus. Então é melhor a gente ter o nosso relacionamento, a gente construir a nossa relação com Deus. O Shoham, a pedra que é o ônix, emite uma luz clara e serena, representando uma revelação do alto. Então o ônix representa a revelação lá de cima, de Deus, constante e não afetada por flutuações e imperfeições humanas. Então, essa luz é constante. Ela é que dá a vida para nós. O brilho de Ashfé, por outro lado, que é o jaspe, cintila e salta, produzindo uma luminescência errática, ou seja, intermitente, e instável, simbólica das vacilações que caracterizam a busca do ser humano pela espiritualidade e pelo significado, a inconstância, né, de todo ser humano tem de buscar a espiritualidade. Então ela é representada pela pedra jaspe. Daí o debate entre Michael e Gabriel a respeito da natureza da luz da era messiânica. Então eles estavam discutindo de onde vem a luz da era messiânica, de onde vai vir. Será uma luz Shoham ou uma luz Yashfé? Sejam as duas, Deus respondeu. Vai ser as duas. Deus falou, vai ser as duas. Ele entrou no meio da discussão dos anjos e resumiu, as duas. Está dentro de seu poder, ou seja, o poder de Deus,
criar um relacionamento baseado nos mais altos níveis de espiritualidade, de fato envolvendo sua própria essência, ou seja, a própria essência divina, e, no entanto, fazer com que essa relação seja parte do tecido da criação, não uma sobreposição, é parte. Então, o vídeo vai encerrar aqui, só um resumo. Nós temos que fazer o nosso trabalho. O ser humano está indo, Deus está dando corda, está esperando, e está havendo evolução. A era messiânica está na porta, isso é a era messiânica. Então vamos continuar fazendo, de repente é uma gota d'água que está faltando para transbordar o copo. Então faça a tua mitzvah. Se você é judeu, coloque tefilim todas as manhãs. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo.